Fala tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Irrita, quer dizer, o Flume Domina. E nesse vídeo você vai ver análise de como estão sendo os últimos jogos do time da União Espanhola, quem são os relacionados ao jogo contra a União Espanhola, ou seja, quem viajou para Santiago, e qual vai ser a possível escalação de Renato Gaúcho para esse jogo. Então, vamos ao vídeo? Se liga. Quem primeiramente foi relacionado para o jogo contra o União Espanhola, já saiu, né, os jogadores que foram para a viagem, né, e quem foi para a viagem, né, deixa eu sair aqui bem da cara, né, bem pequenininho aqui para você conseguir enxergar, né, os goleiros, Gustavo Ramalho, Kevin Vinícius e Vitor Eutes, provavelmente Vitor Eutes vai ser o titular nisso, e aí tem Caio Amaral, Davi Schwint, Gustavo Sintra, Júlio Fidelis, Léo Jance, Manuel, Thiago Santos, Wagner. Muitos jogadores completamente novos aí, que nunca, né, ou pelo menos nos últimos jogos aí, não tinham participado nenhuma vez dos relacionados. Meio-campistas: Fabinho, Fábio Bernal, Doman, Lavega, Lescano, Nonato, Thiago Henrique, Wallace Davi. Atacantes: Everaldo, Kelvin, Keno, Kevin, Serna, Paulo Baia, Wesley, Nathan. Já a gente fala sobre a possível escalação, né, desses jogadores todos relacionados aqui. Mas não sei se você está percebendo, né? Olha a cara do Keno, de tipo assim, depois desse jogo eu vou ser titular desse time, porque não tem como eu não ser titular desse time. E é basicamente isso. Os últimos jogos aí que a gente tem visto, né, ele não tem como não ser titular desse time. Pode ser que ele venha jogar mal e voltar a ser reserva? Tem, mas o futebol que ele tem desempenhado nos últimos jogos, comparado com o que os outros jogadores têm desempenhado, ele é titular, né? Mas diz você aí, torcedor, você acha que o Keno está merecendo a titularidade ou você acha que ele ainda deve continuar na reserva mais alguns jogos aí? Né? E agora, vamos lá. Quem é que vai... como é que vai a União Espanhola? A União Espanhola vem de uma derrota contra o Audax italiano fora de casa. Se a gente parar para pensar que fora de casa é sempre esperado no máximo um empate, então não um placar normal, vamos dizer assim, então eles perderam algo que foi normal. E aí eles ganharam de 3-0 em casa contra o Nublense. O Nublense está uma posição acima deles no campeonato local. Eles perderam em casa para o Once Caldas, pela Sul-Americana. Ganhou de 3-0 contra o Palestino que está em segundo lugar do campeonato nacional deles. Empatou em casa, né, empatou fora de casa com o San José, que a gente fez 5-0. Né, ou seja, ele só tem um ponto em 2 rodadas, a gente tem 6. Eles perderam em casa para a Universidade Católica, ou seja, de todos esses jogos aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles perderam 2 em casa, empatou em casa contra o Audax italiano, sendo que eles tinham perdido primeiramente, bom, aqui é antes e aqui é depois, então eles primeiro empataram contra o Audax italiano e depois eles perderam fora de casa contra o Audax italiano, deve ser um outro campeonato. Ganharam fora de casa do Deportivo Iquique, né, de 4-0, e empataram com a União Espanhola, com o Everton de Viña del Mar, União Espanhola. Se você não viu o meu outro vídeo fazendo análise do próprio time da União Espanhola, né, eu convido você a assistir, né, vai aparecer em algum lugar aqui para você clicar. Foi antes da Sul-Americana começar e alguns jogos não tinham acontecido, por exemplo, eles não tinham empatado contra o São José e não tinham perdido em casa contra o Once Caldas. Então, se a gente parar para pensar, a gente ganhou do Once Caldas lá, né, numa altitude de 2.100 metros, o Once Caldas desceu e ganhou deles em Santiago, é capaz da gente sim com um time alternativo ganhar deles lá, né? E esse time alternativo talvez não seja tão alternativo porque vai entrar peças que costumavam ser titulares e outras que merecem a titularidade. Então o time não vai completamente frágil, não vai fraco contra o time da União Espanhola. Mas, apesar da gente ter visto aqui, perdeu em casa para o Once Caldas, e o Once Caldas, apesar de ter perdido em casa, a gente tomou muito ataque deles, o Fábio agarrou muito aquele jogo, né? Apesar deles
terem perdido alguns jogos aqui em casa, eles também fizeram alguns placares bons. Em casa contra o Palestino, que é segundo colocado no campeonato nacional deles, e também fora de casa contra o Deportivo Iquique. Então, vamos lá. Eles estavam numa colocação pior do que eles estão hoje, né? Eles estavam em 16º até a quarta rodada, deu uma subida, desceu e subiu de novo. Ou seja, eles estavam piores do que estão hoje, ou seja, eles estão subindo de rendimento, né? Eles têm, nos últimos 5 jogos aqui, 3 derrotas e 2 vitórias, está intercalando derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Então, do campeonato nacional deles, eles estão vindo de uma derrota que provavelmente esse daqui contra o Audax italiano, né, porque esse daqui eles venceram. Quais são os 2 jogadores que mais se destacam do time da União Espanhola? Né, são esses 2 jogadores, Matias Marín e Ariel Uribe, são os que têm melhores pontuações. Eu cheguei a comentar deles no meu último vídeo, né, quando eu faço inclusive ali uma análise das jogadas importantes, né, do jogo contra a União Espanhola, do jogo da União Espanhola com alguns times, né. E aí, primeiramente, falando de Matias Marín tem uma média boa, né? No último jogo teve uma nota baixa, mas eles perderam por Borussia Caldas, mas lembrando, teve uma nota 8. Ele é um jogador meio, tem como ponto forte cobranças de falta e ele pressiona bem, tanto que muitos gols do União Espanhola saem de momentos em que o time pressiona a perda de bola adversária e aí acaba saindo o gol. Como é que é basicamente, deixa eu abaixar aqui, né, tirar essa linha aqui, como é que basicamente é a finalização do Matias, né? Em 6 jogos, né, chutou 13 vezes ao gol. Em 2024 ele teve 2 gols, né? Atualmente ele está sem gols, né? Em 16 partidas, 2 gols e 21 chutes, ou seja, ele tem uma média aí no ano passado de mais de um chute por jogo. Em 2023, mais de 2 chutes por jogo e atualmente mais de 2 chutes por jogo. Ou seja, um cara que arrisca, né, de dentro da área ou de fora da área. No jogo coletivo, em 6 jogos, 15 passes chaves. Ano passado, em 16 jogos, 14 passes chaves. Ou seja, é um cara que participa, né, ali no jogo de dar passes para outros jogadores terem a oportunidade de fazer gol. Mas a nível de percentual de passes, os nossos jogadores têm um percentual muito maior do que o Matias Marín. Por exemplo, o Ganso, que é o nosso jogador ali, o classudo, tem um percentual acima de 80%, ele tem ali um percentual de passes de 76%, de bola longa 40%. Né? Né, tem um percentual muito maior do que isso de bolas longas. Né? Vamos lá, aqui algumas características deles, né? 0 gols, passe atualmente é uma, ações de bola por jogo, ou seja, um jogador que fica muito com a bola, quase 86 ações com a bola, 3 passes, né, importantes em média, 81%, isso simplesmente nessa temporada aqui desse campeonato deles, né? Ele está com 81% aí de posse de precisão dos passes no próprio campo 89%, ou seja, de 52 passes certos, 21 é no próprio campo, 33 é no terço final, ou seja, a maior parte dos passes dele acontecem do meio para frente. Né? Ele participa pouco do jogo defensivo deles. Defensivamente, ele desarma uma média de 2,5 por jogo e recupera uma média aí de 5 bolas por jogo. Então, é importante que a gente tenha um pouco de preocupação com o Matias Marín, mas ele não é nenhum Neymar que a gente precisa talvez colocar um jogador ali marcando ele. E o outro jogador é o Ariel Uribe, jogador que joga mais aqui pela esquerda e meia esquerda. É um jogador que tem participado também do jogo ofensivo. Ele, em 10 partidas, tem um gol e nenhuma assistência, mas ele finaliza 21 vezes em 10 jogos, ou seja, finalizou aí mais do que 2 vezes por jogo. Só nesse ano. No ano passado, ele também tinha uma média de mais de 2 chutes, né, de mais de 2 finalizações em direção ao gol
em 30 partidas. No jogo coletivo, em 10 jogos esse ano, 19 passes-chave. Em 2024, 72 passes-chaves e 10 assistências. Ou seja, o ano passado para ele foi muito melhor do que o que está sendo aqui. Ou seja, a cada 3 jogos ele deu uma assistência e 72 passes-chaves ao todo, o que daria mais ou menos ali uns 2,4, ou seja, basicamente 5 passes-chaves a cada 2 jogos. Aqui ele está com menos do que 2 passes-chaves por jogo e nenhuma assistência. Ou seja, esse ano, apesar dele ser o jogador importante para o time, esse ano não está sendo igual o ano passado do time, né? Ou seja, mais um jogador que a gente observa aqui que tem ponto forte, alta pressão, né? Ou seja, o time deles tenta pressionar muito o jogo adversário, e se a gente ficar nessa de tentar tocar sempre a bola para trás, o Vitor Eudes tá entrando agora, provavelmente ele vai agarrar. Se não tiver com aquela de tipo assim, chegou, chutou, e querer ficar tocando, pode ser que a gente acabe errando, porque não vai ser o time titular, não vai ser o time que está acostumado a tocar ali com a pressão, e isso pode acabar dando errado. Então, apesar do jogo não ser o mais fácil de todos, acredito que o jogo também não seja lá muito difícil. E aí aqui a gente vai então para quem eu acho que vai ser a escalação. Vamos lá. Mas eu gostaria de saber de você, Tricolor. Quem é que você acha que vai jogar essa partida? Você acha que vai ser... Como é que você... Perdão, acabei fazendo pergunta errada. Quem você acha que vai ser... Como é que você acha que vai ser esse jogo, perdão? O que foi, Bidu? O que foi que você tá arranhando aí? Perdão, time. Vamos lá. Vocês já viram os relacionados, né? E aí... O Lima não foi, né? Samuel Xavier não foi, John Adams não foi, Cano não foi. Vamos lá. Dentre os relacionados que vocês viram aqui comigo, como é que você acha que vai ser aí a escalação? Vamos lá. Tá faltando aqui eu fazer a camisa do Léo Jance, né? Então, aqui vai Léo Jance, mas aqui vai ser Thiago Santos e Manuel. Cadê o Manuel? Thiago Santos aqui, Manuel aqui, Bernal. Eu tenho que olhar aqui. Inclusive tem que ser Vitor Eudes aqui, não Fábio. Fábio. Vitor Eudes. Então aqui a gente já tem o goleiro, já tem a zaga, Kiano aqui. Acredito... o Lima não foi, né? Lima não foi. Quem deve jogar então deve ser o Nonato junto com o Lescano. Então acho que provavelmente a possibilidade do Lescano mostrar o futebol. Acho que o Lavega deve vir... Não, na verdade o Lavega deve entrar no meados do jogo. Quem vai vir aqui vai ser o Serna nessa ponta. O Serna que vai voltar para Santiago, né? Não, ele jogava pelo Alianza Lima. Mas quem... Eu acho que vai ser Lescano aqui no meio. Bernal. Everaldo. 4-3. Falta 2 aqui. 3. Falta o meio. Vamos lá. Relacionados. Nonato. Já tinha falado o nome do Nonato e esqueci do Nonato. Eu também não tenho figurinha do Nonato. Também estou sem figurinha do Nonato. Então a gente vai de 2 laterais que vem provavelmente se bem que talvez não, acho que vai ser esse meio mesmo. Tá faltando então aqui os 2 laterais que vão nesse jogo. Léo Jensen, acredito,
que é algum outro da base, e o Nonato, que está faltando figurinha aqui. Então, time, peço perdão para não mostrar aí o template com todos os jogadores certinhos. No próximo vídeo eu acerto aí para você que assistiu até aqui e ver o template todo direitinho com todos os jogadores, com quem eu acho que vai ser escalado como titular desse jogo. No mais, né, obrigado aí por você ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. E se você assistiu até aqui, deixa seu like, compartilhe o vídeo aí, me siga. Valeu, até a próxima.